Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vitor Yamashiro e esse é o primeiro vídeo do meu canal que é o yamashiro.dev. Tudo bem? Pessoal, deixa eu me apresentar primeiro então, né? Hoje o tema do vídeo será sobre migração de carreira, né? Para quem não sabe, eu já fiz uma migração de carreira, né? Eu tenho 4 anos de experiência como desenvolvedor de software, né? Tanto no Brasil quanto algumas experiências também internacionais que eu tive, né? Eu quero contar um pouquinho de como foi essa minha migração de carreira para TI, né? Mas um pouco antes disso, né? Eu trabalhei já durante 5 anos e meio numa consultoria, depois fui para uma startup, e enfim. Então a minha trajetória ela começa antes da pandemia, essa minha trajetória de migração de carreira, né? Eu comecei primeiro ali. Eu estava numa startup na época, né? Eu estava numa startup, estava trabalhando bastante. E aí eu resolvi que eu não estava muito satisfeito, que eu estava bastante estressado, mas enfim, não estava satisfeito com as coisas da startup. E aí eu resolvi que eu queria sair do trabalho, né? Só que eu não tinha nada em vista naquele momento, né? Mas eu estava tão cansado e insatisfeito que eu falei, não, eu vou parar o que eu estou fazendo agora, depois eu penso no que eu vou fazer, né? Então eu tive no primeiro período sabático aí da minha vida, né? O primeiro período aí que eu é, realmente parei de trabalhar, né? E fiquei um tempo na casa dos meus pais. Então eu morava em São Paulo na época, peguei minhas economias, saí do apartamento que eu dividia e voltei para casa dos meus pais para ele poder pensar o que eu faria da minha vida daquele momento em diante, né? Porque eu já sabia que eu ia passar algum certo período desempregado, né? Possivelmente meses, então o que eu precisava de reduzir custos. Então esse é o primeiro, né, ponto que eu quero colocar aqui, né? Vocês não precisam fazer dessa maneira, né? Não é indicado, na verdade, né? Que vocês simplesmente larguem tudo para fazer uma migração, né? Mas se fizerem, façam com planejamento como eu fiz, né? Fala, não, eu pensei, não, eu tenho dinheiro, eu consigo me manter durante um tempo e para isso eu também reduzi os meus custos, né? Para poder manter isso, tá? É, então, eu comecei o meu período quando eu comecei esse período sabático, né? Eu não sabia que eu ia virar programador, né? Eu simplesmente larguei meu emprego, voltei para casa dos meus pais e aí comecei a pensar, o que que eu posso fazer? Eu volto para minha área que eu trabalhei 5 anos e meio era auditoria e consultoria, né? Era uma empresa multinacional. Eu poderia voltar para esse ramo, mas eu não queria. Eu queria pensar em outras alternativas. Eu poderia ir para a área financeira, né? Que é a área que eu também estava ali na startup. Mas não, eu pensei direitinho e falei, cara, saber de uma coisa? Vou dar uma chance para um sonho antigo que era a área de TI, né? Conforme eu fui trabalhando e eu fui me envolvendo com algumas coisas de TI, eu fui tendo mais vontade de aprender mais sobre, né? Nesses 5 anos que eu trabalhei na consultoria, eu tive a oportunidade de mexer em um sistema que chamava, na época, ACL, que é um sistema próprio, que você tem uma linguagem de script, que você dita linha a linha, né? É um código mais simples ali, mas que é um pouquinho de código que me permitiu aprender um pouco sobre esse mundo, né? Exercitar um pouco disso, né? Eu não considero que esse período eu era programador, então eu nem coloco isso dessa forma no meu currículo, mas foi ali um período que eu exerci um pouco dessa função, né? Não a função como um todo, mas tive esse pequeno adicional ali no meu trabalho, de poder programar as coisas ali no ACL, né? Então, quando eu comecei meu período sabático, eu comecei a me perguntar, né? Fiz o primeiro ponto, que é a primeira dica que eu dou para vocês é se analisem, né? Falar, o que que eu gosto de fazer, o que que eu sou bom, o que que eu gostaria de aprender a explorar, né? E eu sempre tive uma afinidade muito legal com tecnologia, com computadores, né? Eu não tomei essa decisão na época da faculdade de fazer para esse lado, né? É, mas com o tempo isso ficou mais evidente e aí nesse momento eu aproveitei, né, esse que eu tinha feito uma pausa e falei, por que eu não exploro um pouco mais esse lado, né? Eu sou bastante curioso, eu gosto desse tipo de coisa, então vamos lá explorar, vou fazer um curso ali, né? Comecei ali nos canais do YouTube, pelo vídeos do Guanabara, né, que muitas pessoas que são iniciantes falam dele, que realmente, para quem está começando, é muito legal ver os vídeos dele, porque ele fala um pouco da história, ele é bem calmo, bem prático, né? E depois fui indo para outros,
meios, né, mais avançados, né? Mas o primeiro momento que eu comecei a fazer, eu primeiro me analisei as minhas habilidades, falei, nossa, eu acho que as minhas habilidades elas casam com TI, casam ali com a profissão, então eu vou me dar bem nela, né? Vou me dar bem, né? Então, antes de pensar em questão de dinheiro, em questão de que tá no hype ou não, olha para você mesmo. Pense se você se encaixaria ali, se você seria legal, né? E se você, eu já tive uma certeza logo de cara pelas minhas características, né? Mas se você não tem, né? Procura ver uns vídeos, procura fazer, começar a fazer um curso, você vai com o tempo aprendendo a gostar, né? E se você começar a gostar, é um forte indicativo ali que você pode se dar bem na área, né? Tá? Outra coisa, eu dei uma analisada no mercado, né? E naquela época, claro, é bem fácil analisar o mercado de TI até, né? Principalmente na época que foi antes da pandemia, né? Tinha muitas vagas, ainda existem muitas vagas, tá? Mas naquela época era bastante falado, tinha bastante vagas, salários muito bons, ainda tem muitos salários muito bons até hoje, né? Mas naquela época tava, digamos assim, tava o começo do hype, né? Tava o começo do hype antes da pandemia. Então já existia um certo hype até, né? Mas que na pandemia ele aumentou ainda mais, né? Então, digamos que eu entrei na área, comecei a estudar ali no pré-hype, né? Digamos assim. Então, olhando o mercado ali, eu entendi que as minhas características, né, de acordo com o mercado, que eu estava bem, né? E na época eu também estava com uns 30 anos mais ou menos, né? Eu tenho mais que isso hoje, né? Mas na época eu tinha 30 anos. Eu falei, olha, e é uma área que está com tanta falta de pessoal que é fácil é relativamente fácil uma pessoa conseguir migrar. Outras áreas não é tão simples, né? Como, por exemplo, sei lá, medicina. Não é fácil às vezes, você virar médico aos 30. Você tem que fazer a faculdade, tem que fazer um período grande de especialização. E a área de TI, como existe essa forte demanda na época, né? Tinha essa possibilidade, tá? É, isso é uma exceção, tá? Não é todo o mercado que é assim. Por exemplo, engenharia civil não é assim, medicina não é assim, outras áreas não são assim. Então, eu posso falar sobre um pouco disso, essa minha visão do mercado mais detalhadamente em um vídeo futuro, né? Mas nesse momento basta vocês saberem que é, é legal fazer essa análise, né? No período atual que você vê esse vídeo, para dar uma analisada, dar uma pensada, ver alguns artigos, ver o que o pessoal está falando, quais são as habilidades requeridas, né? Faixa salarial também para ver se entra dentro do que você imagina, mas sim, eu não acho que o principal critério para você entrar na área é os altos salários, tá? Porque assim, às vezes não adianta você entrar numa área que você não gosta, não curte, não é feliz. Às vezes é melhor você buscar uma área que você tem mais afinidade, né? Evoluir naquela área, que você também vai ganhar dinheiro com o tempo e ser mais feliz, até se divertir mais com o processo, do que às vezes você ganhar bem, né? Possivelmente ganhar bem numa área que você não tem afinidade e de repente depois você não desenvolver sua carreira, aí você, depois eu até posso falar um pouco mais sobre isso, mas às vezes acontece a pessoa conseguir entrar na área, mas ela não se desenvolver na área, ela não conseguir se tornar um pleno, um sênior, e aí não se sustenta a carreira, porque a pessoa não gosta da área, né? Pode acontecer, infelizmente, tá? E ao longo da minha trajetória, eu pude observar isso, né? Quando eu estava no comecinho da minha migração, eu pude ver, conversar com algumas pessoas que também estavam na mesma situação, e alguns não conseguiram, tá? Eu falo um pouco mais disso em um outro momento, né? E de vez em quando eu fico observando as pessoas que estão tentando migrar, converso, vejo, fico acompanhando, olho o LinkedIn delas, fico observando ali para ver se elas conseguem ou não, né? E assim, não existe uma estatística oficial que diz isso, as pessoas que não conseguem. Mas eu diria que ela é bastante grande, porque o interesse na área, ele é genuíno, né? Ele é bastante grande, mas não existe uma estatística de pessoas que não conseguiram, ou que ainda estão tentando, né? Tá? Então, essas duas dicas, assim, são bastante importantes para vocês pensarem, refletirem se vale a pena começar essa jornada, porque, sim, é uma jornada. Eu mesmo, eu levei um ano e meio, né, no total, né? O ano e meio que eu digo, é o momento que eu pedi as contas. Então, o primeiro mês que eu pedi as contas até conseguir um emprego novo foi um ano e meio. Tá? Não quero dizer que eu fiquei. Esse um ano e meio foi de estudo, né? Porque no começo ali, no primeiro mês, principalmente, estava mais relaxado. Fui assistir série, fui ver um monte de coisa que eu não conseguia fazer há muito tempo, né? Mas com o tempo foi nascendo sim essa vontade, né? Fui explorando ali, eu diria ali, sei lá, no segundo, terceiro mês ali, eu comecei a pegar firme, né?
Na verdade, assim, eu comecei engatinhando, vendo os cursos meio sem pretensão, e depois, com o tempo, eu fui pegando mais firme, né? Então, eu diria que, assim, depois de um ano, eu comecei ali a correr atrás das primeiras vagas, mandar meu currículo, né? Mas até conseguir, assim, de fato, na verdade, assim, eu consegui em meados, assim, de julho, ali por volta de julho, eu consegui o meu trabalho, e eu comecei efetivamente ali em final de agosto, setembro, não me lembro bem agora, tá? Mas, assim, então teve um período aí, de um ano e alguns meses para me conseguir, né? Tá? E assim, uma coisa que foi importante no começo foi que eu tive muita curiosidade, né, de explorar as possibilidades. Então eu peguei vários vídeos, fui vendo ali, aprendi o que é o front-end, o back-end, depois descobri que tem uma área que é o DevOps, ali, que é a infraestrutura, né? E tem outras áreas além disso, que esse eu tô falando só de desenvolvimento, né? Ainda tem o full stack, que é os dois lados, né? Tem o parte de design, que é mais o UI e UX design, né? Então tem várias áreas em TI ali que podem ser exploradas, né? Eu até poderia ter ido para uma área mais gerencial, como uma área de projetos, que é o que eu tenho bastante experiência com isso, né? Eu tenho mais de 25 projetos ali que eu fiz é, no período que eu trabalhava com consultoria, né? Eu trabalhava com projetos, então eu participei de muitos projetos, né? Então eu tenho experiência bastante para falar sobre isso. Então, é, faria sentido total, mas eu não quis. Eu quis realmente falar, não, eu quero desenvolver, e eu coloquei na minha cabeça que, eu quero aprender a desenvolver, e aí em um certo momento eu tomei a decisão que queria fazer isso como profissão, e eu pensei, olha, mesmo se ninguém me contratar, eu quero fazer isso. Eu quero aprender a desenvolver, quero desenvolver minhas próprias ferramentas, quero fazer isso, né? E aí, naturalmente, eu fui falando, não, agora eu quero trabalhar, então, meu período integral com isso, quero me desenvolver nessa carreira, né? Eu poderia ter, hoje mesmo, eu poderia até me concorrer para vagas mais gerenciais, de repente um gerente, mas eu não é o meu interesse no momento. O meu interesse no momento é me desenvolver, continuar me desenvolvendo, ah, como, como programador, né? Como desenvolvimento, arquitetura e tudo relacionado para, quem sabe, futuramente, né? Eu virar um gerente ou até um CTO e evoluir a minha carreira, né? Mas por enquanto eu tenho paciência, né? Para saber aproveitar. Eu sei que no momento eu preciso desenvolver, né? E hoje, infelizmente, sim, eu gosto disso, né? Tem muita coisa para aprender, estou aprendendo sobre IA, estou mexendo muito mais a fundo sobre isso e ganho bem. Infelizmente ganho muito bem hoje em dia, então posso dizer isso, que valeu a pena o esforço, né? Mas continuando. Então eu comecei a explorar ali as áreas front-end, back-end, né? E aí eu pensei, putz, eu vou começar pelo front, né, front-end, porque eu posso ver visualmente as coisas sendo criadas ali. Eu queria também, né, fazer minhas próprias ferramentas. Eu sempre tive essa vontade desde o começo, então eu falei, não, então faz todo sentido eu começar como front e depois também adicionar as coisas do back-end para aprender, nem que seja só por curiosidade, né? Porque eu sempre, de novo, eu sou curioso, então para mim é natural que eu tenha curiosidade de saber fazer as coisas, de aprender mais sobre as áreas, né? Então, mas aquele primeiro momento foi estratégico para mim, não. Vou ser front-end, vou focar nisso, né? E de fato, a maioria das vagas eram naquela época de front-end, né? Porque você tem, por exemplo, no meu primeiro emprego, a proporção era de dois, três front-ends para um back-end só, né? Para um ou dois back-ends, né? Porque depois a área foi evoluindo, né? Mas o back-end ficou menor. Claro que depois, às vezes, dependendo da maturidade da aplicação, isso vai mudando, né? Pode ficar mais distribuído, ou o front-end às vezes não é tão preciso de manutenção, não precisa tanta manutenção, de acordo com aquela aplicação, né? Dependendo do que é feito, né? Então eu comecei a explorar as áreas e eu busquei guias de estudo, né? Vocês podem procurar na internet, né? Tem vários sites que mostram um guia, um passo a passo, né? De como vocês podem beleza, eu estou estudando front-end. O que que eu preciso estudar primeiro? HTML e depois CSS e JavaScript, né? Tem esse guiazinho. E no JavaScript tem um monte de assuntos ali variados. O que que eu estudo primeiro, o que eu estudo depois, né? Tem coisa, claro, tem coisas que vocês podem estudar em paralelo, às vezes não tem uma ordem certinha, mas às vezes é legal ouvir de alguém mais experiente, né? Ou ver esse tipo de guia para ter essa noção, né? Por exemplo, tem um site que é legal, vou colocar aqui na descrição, que chama roadmap.sh, né?
digita no Google que você vai aparecer um site que muitas pessoas utilizam e eu também utilizei, como guia. E é legal que esse guia, ele mostra assim, como se fosse um mapa mental, e ele coloca ali, olha, esse aqui eu indico que vocês aprendam, esse aqui é obrigatório, ó, esse aqui é mais opcional, mas eu indico. Então tem esse guia que é bastante, que é muito legal para vocês é, ficarem menos perdidos, digamos assim, né? Agora, o principal também eu contei com plataformas de estudo, né? E quando eu digo plataforma, né? Eu adquiri sim, uma dessas plataformas famosas, que no caso foi a Alura, né? Eu adquiri a plataforma da Alura, porque na época ela tem, assim, vídeos gerais, né? De várias coisas, então para mim foi legal, que de novo, pela minha curiosidade, eu queria saber mais. Então é legal que eles têm ali uma variedade de cursos que é bem bacana de aprender. Então peguei essa plataforma que era mais ampla ali, assinei por um ano, né? Eu não sei como está hoje, mas na época, assim, as aulas dele variavam bastante, porque eram vários professores, então nem todas as vezes o curso era legal, mas enfim, me ajudou muito, né, essa plataforma, então eu sou muito agradecido, né, por, por, pelo serviço que eu adquiri com eles, me ajudou pra caramba ali nos meus primeiros passos, né, mas assim, eu sou a favor de que você tem que contar com o que for necessário. Então, se você, eu já peguei, por exemplo, livro para ler. Dependendo do assunto, eu gosto de pegar livros, né? Ou, por exemplo, eu pego transporte público, né, até hoje. Então, às vezes eu não consigo ali ver um vídeo de programação, não conseguia na época, né, no transporte público, mas eu posso ler um livro, né, é mais limitado, mas pelo menos estou me exercitando ali naquela uma hora e meia que eu estou no transporte, né. Então, usa o que for melhor para você, né. A plataforma de ensino, YouTube, e também uma coisa que acho que é muito legal de com o tempo ir desenvolvendo, né, que até me mostrava como se fosse um termômetro, né, para mim saber como eu estava, que era a documentação oficial das linguagens, né? Ou a documentação oficial, ou uma documentação que às vezes não é tão oficial, mas que também é uma documentação que ajuda a entender ali os conceitos básicos, né? E é um pouco mais técnico, então é naturalmente mais difícil de vocês entenderem do que ver um vídeo no YouTube, mas também vai mostrar ali, vai dizer características que às vezes no vídeo não aparecem, né? Porque no vídeo às vezes ele tem que ser mais resumido e na documentação ele vai ser bem mais técnico, então vai falar coisas ali bem particulares, né? E coisas que às vezes vão fazer vocês se ligarem, que tem que aprender uma coisa a mais, como por exemplo, na documentação técnica fala de compatibilidade, né? Eu tô falando de programação web, né? Então fala, aí você pode ir lá procurar, então, o que é compatibilidade, por que é importante, né? Então isso vai ajudando a ampliar a sua cabeça também, né? Outra coisa, hoje em dia tem as IAs, né? A gente não pode destacá-las como uma ferramenta de aprendizado. Claro, que para quem está começando pode ter esse, putz, mas a IA vai roubar meu emprego, tá tirar. Mas eu não vou entrar muito a fundo nisso, né? Hoje. Mas assim, por outro lado, essas inteligências, elas ajudam muito a gente a aprender. Hoje mesmo eu estou aprendendo coisas ali com muito mais velocidade por causa delas. Eu dito ali um assunto, né? E ela traz o assunto ali para mim. É muito mais fácil de eu explorar. Eu peço, eu não entendi. Eu mudo ali o assunto, peço para ela explicar melhor, explicar de outra forma. Às vezes você pode até para, mas eu quero um exemplo de artigo, quero um exemplo de vídeo. Então fica muito mais fácil. Alguns assuntos que às vezes eu via em vídeo ou eu via em artigo, às vezes eu demorava para absorver. Isso é normal no começo. Às vezes é muita informação na cabeça, às vezes você tem que dar uma pausa para respirar ou deixar para o dia seguinte alguns assuntos mais avançados, né? Então, hoje com a IA tem essa vantagem sim, né? De você poder modificar. Então, às vezes eu tinha algum assunto, precisava ver dois, três vídeos, várias maneiras diferentes para entender. Tinha que praticar depois, às vezes na prática não engasgava, né? Então, com a IA isso acelerou muito, pessoal. Acelerou muito esse aprendizado. Então, não olhem pelos dois lados, né? Ah, é uma ameaça? Sim, pode ser uma ameaça é, para quem está entrando agora, que o cenário está mudando, né? Mas também é um aliado muito forte que tem que ser contado sim nesse momento, tá bom? Outra coisa muito importante, uma característica minha que me ajudou muito, me ajuda até hoje, que eu acho legal, sejam curiosos, né? Vocês podem ver que isso como trabalho, né? Ah, eu estou usando para trabalho, mas também tem um lado divertido de você criar
as ferramentas, criar suas próprias coisas. Se você tiver essa vontade, essa curiosidade, você vai ser muito bom, você vai ajudar muito na jornada, né? Então também, sim, sejam curiosos, né? Para saber como as coisas funcionam. Como é que a internet funciona? Você já parou para pensar? Tem vídeos muito legais que falam sobre isso. Aí você pode começar a ver, pode ficar um pouco intimidado porque às vezes é muita coisa, mas às vezes você não precisa entender tudo, você entende só uma parte, entende o conceito, mais pra frente você vai ver no detalhe, né? Então às vezes é legal, às vezes é legal pegar um vídeo mais avançado só ver pela curiosidade, né? Por mais que seja um assunto às vezes que você não vai absorver tudo, né? Mas é muito bom, me ajudou muito isso a ter curiosidade, tá bom? Outra coisa que é muito legal também, assim, as pessoas. Eu sou tímido até hoje, pra falar a verdade, né? E antigamente eu era mais ainda. Eu fui melhorando isso ao longo do tempo, né? Eu não deixo que a minha timidez me atrapalhe, né? Eu sempre pensei nisso, nossa, não posso deixar, né? Isso não quer dizer que eu vou fazer tudo sem timidez, né? Vou ficar nervoso sim, mas com o tempo, com a minha evolução, fui aprendendo que, olha, não precisa ser, não é tudo ali que a timidez, né, assim como a ansiedade, criam na nossa cabeça alguns cenários que você vai vendo com o tempo que não são reais, que você vai superando, que você vai, às vezes, contornando, vendo outro motivo, então não deixe se te atrapalhar. E por que eu tô falando isso? Porque uma coisa que às vezes o pessoal que está começando não faz é se envolver, né? Se envolver com outras pessoas, querer conhecer outros desenvolvedores, desenvolvedoras, né? Ir para eventos como eventos de TI, né? Tem um aplicativo que é um site também que é muito bom que chama meetup.com. Vou colocar aqui na descrição também para vocês poderem ver. É um aplicativo também, isso me ajudou muito. Lá tem vários eventos gratuitos, não só online, presenciais, né? Se puderem vá nos eventos presenciais, converse com as pessoas, que vocês vão ver que elas são muito legais na maioria das vezes, né? As pessoas elas são abertas para pessoas iniciantes para dar conselhos. Eu mesmo eu adoro dar conselho para quem é iniciante, né? Se vocês tiverem dúvida, podem inclusive colocar nos comentários, podem me procurar nas redes sociais para te dar algum tipo de conselho, né? E eu mesmo também sou professor, né? Dou aula particular, tenho alguns alunos aí de programação que eu dou aula e mentoro eles, né? Então é muito bom você saber que está ajudando uma pessoa que está iniciando, né? Na trajetória, tá? E os profissionais mais experientes eu sei que também pensam dessa maneira, né? Por isso que muitas pessoas também gostam de fazer vídeo, né? Porque gostam de passar informação, passar conhecimento para as pessoas, para que não tenham, às vezes, a mesma dificuldade, possam saber de antemão as dificuldades, né? Por isso que até eu escolhi esse tema como meu primeiro, né? Sobre migração, que é algo que eu tá bem fresco na minha cabeça, né? Apesar de ter sido alguns anos atrás, né? Uns 4 anos atrás, ainda tá bem fresco na minha cabeça o processo, como foi doloroso, como foi solitário, como eu precisei estudar bastante e me superar. E não foi uma questão de um mesinho, dois, não. Foi uma questão de um ano e meio, né? Por aí que eu falei, né? Então foi uma jornada aí para mim descobrir, tá? E nisso é importante vocês contar com várias ferramentas, né? Com as plataformas de ensino, com o YouTube, com tudo mais, mas também vocês colocarem a cara no mundo, né? Ir nos eventos meetup presenciais, um outro tipo de evento que é muito legal também, que eu participei de dois, que eu tenho amizades desses eventos até hoje, são hackathons. Hackathon, para quem não sabe, é um tipo de evento em que você tem um período, né? Pode ser um final de semana, uma semana, depende, né? Em que você forma equipes ali com desconhecidos, né? Você pode até ir com sua própria equipe, forma uma equipezinha e no final você tem que entregar uma solução, né? E é muito legal esse tipo de evento que você se desafia bastante, né? Tanto é que metade das pessoas, dos grupos às vezes não entregam, não conseguem superar o desafio de entrega, né? É bem legal que no hackathon que eu participei, o pessoal até fala isso, é muito verdade. Que o primeiro desafio de um hackathon é justamente você entregar, né? Porque é desafiador, né? Você vai ter que, às vezes, não fazer muitas coisas que você pensou na cabeça, vai ter discussões, vai ter que trabalhar em equipe ali para poder entregar, tá? Então, o hackathon também é outra dica que é muito legal de vocês terem, de vocês fazerem, né? De vocês participarem para ter amizades, para poder se desafiar. Então, é bem bacana essas duas coisas. Então, vá para evento, pessoal. Vou contar muito isso, tá? E assim, aí beleza, aí você começou a estudar, tá estudando ali, né? Aprendeu a fazer umas aplicações, mas é legal também você aprender a fazer as suas próprias, né? Pensar, vou fazer uma aplicaçãozinha aqui pro meu site pessoal, por exemplo. Seu site pessoal,
pô, é legal que você mesmo desenvolva, né? Por mais que tenha o chat GPT hoje, né? Você pode contar com o chat GPT? Pode. Mas é legal que você aprenda a codar ali, que você mesmo, né? E vá tirando as dúvidas com o chat GPT, mas não deixe ele fazer as coisas por você. Pelo menos nos primeiros momentos, você está aprendendo, você tem que saber fazer as bases, né? Uma landing page é uma coisa que vocês vão ver com o tempo, né, na programação web, que é bem fácil de fazer, né? Vocês vão vendo que é bem tranquilinho, né? Uma landing page. Mesmo que não fique muito bonito, né? Mas lembre-se também, como programador, o dever de você não é deixar bonito, né? É transformar, né, o design, né? Ou transformar aquelas coisas, o problema, o desafio, né, a oportunidade em código, né? Então, às vezes, não precisa se preocupar tanto com ficar tão bonito, né? Com o tempo, vocês também vão pegando dicas para ficar mais melhor esse no design, né? Isso no caso, se vocês forem mais ali do front-end, né? Então, com o tempo, vocês vão construir um portfólio, né? E não precisa ser várias aplicações, né? Você fez seu primeiro portfólio, seu site portfólio, você já tem um. Ah, você fez um outro ali, pequenininho, tem dois, três, e assim vai indo, até você ter, sei lá, três ou meia dúzia de projetos, né? E, assim, às vezes é legal também pegar um projeto e fazer ele mais robusto, fazer ele maiorzinho, deixar ele maior ali para você explorar, tentar fazer o máximo de coisas que você puder até conseguir o seu primeiro emprego, né? E mesmo que você consiga o primeiro emprego, é legal que você continue evoluindo isso daí, que vai te ensinar muito, mas, assim, absurdamente. É muito diferente vocês fazerem uma aplicação da cabeça de vocês, ou uma aplicação mais real, do que fazer um clone de um Instagram, ou um clone de Spotify, que na verdade todo mundo faz e assim, às vezes você vê um tutorial, né, que te ensina a fazer a aplicação e aquilo não tem um desafio real. Você pode aprender aquilo? Até pode, mas assim, no final todo mundo vai ter a mesma aplicação e no final você às vezes só copiou o código, você não teve um desafio real, não deu nenhum bug, né, você não pensou em nenhuma feature, né, nenhuma funcionalidade diferente ali que você bolou da sua cabeça e você quis implementar, né, então é legal ter a sua própria a aplicação. E ela conta muito mais pro currículo do que às vezes meia dúzia de aplicações genéricas que são só clones que você pegou em algum curso, tá bom? Então, assim, ter portfólio também ajuda muito vocês a conseguirem vagas, né? Mesmo se de repente não vê, o RH não vê diretamente, né? Mas você pode pedir para mostrar em entrevista, isso vai te ajudar muito a mostrar suas habilidades. E para você também. É muito triste, né? Quando às vezes a gente vai falar com alguém que é iniciante, né? A pessoa fala, eu tô estudando a mesa e tal. Mas, nossa, que legal, poxa, que bacana. Mas e aí, o que você construiu? Você tem algum portfólio para me mostrar? E a pessoa, infelizmente, não tem nada. A gente que é experiente fica até meio sem ter o que falar, né? Fica até meio vazio, porque você não sabe o que a pessoa sabe de fato. Se ela já sabe o React, se ela já sabe ali fazer uma API com Node, né? Então, com um portfólio é legal, que aí eu posso ver, falar, nossa, que legal, te encorajar, ver se dá alguma dica, né? Então, é legal ter isso também, né? E depois, então, que você preparou o seu portfólio, né? Já tem uma certa confiança, já tem a construção suas primeiras aplicações, aí você vai se sentir mais confiante de quê? De ir para o mercado, né? Aí sim, você pode começar, né, a aplicar para as primeiras vagas, mandar o currículo, né? Aí começa uma outra etapa, né? Que é a sua entrada no mercado, né? Aí é importante você aprender a fazer um currículo, aprender um pouquinho sobre o mercado. Eu até pretendo falar mais sobre isso no futuro, né? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, né? Mas continuando aqui, então. É, tá estudando, conseguiu fazer seu primeiro portfólio, fez suas primeiras aplicações, ganhou um pouco mais de confiança ali, que você consegue entregar valor para a empresa, para onde seja que você vai trabalhar, começa a aplicar. Mesmo que você não esteja muito pronto, que na sua cabeça, né, você não esteja se sentindo totalmente pronto, mas deixa o mercado dizer o que eles acham, né? Vai participar de entrevista, vai treinar, né? Quem sabe você não descobre que está mais pronto ou de repente alguém não te dá uma chance, né? Quem tem que dizer para você que você não é pronto para aquela vaga ali é o próprio recrutador, é o pessoal da vaga, por isso que eles colocam requisitos, né? E mesmo que você envie, eles podem falar, ah, beleza, não, eu li esse currículo aqui, mas não é o suficiente, beleza. Ok, segue a vida, é isso, faz parte do jogo, né? Mas também dá a cara a tapa, né? Falando, putz, eu não tô perfeito ainda, mas bora, vamos lá, posso agregar sim,
eu vou mostrar o meu melhor, tenho aqui o que agregar, tenho aqui meu portfóliozinho e vamos para as cabeças, né? É, então é isso, né? Vai para o mercado e aí, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, acredito que todo mundo tem a chance de conseguir uma vaga, tá? Mas às vezes demora. Eu levei um ano e meio, né? Um ano e meio. Você pode levar menos, você pode levar mais. Depende da trajetória de cada um, depende da velocidade de cada um, tá? Mas o importante é que vocês estudem, continuem com essa constância que mais cedo ou mais tarde alguma oportunidade pode surgir. Seja em uma empresa, seja como PJ, ou seja até mesmo em um freelancer, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? Muito obrigado se você me ouviu até aqui. Espero que essas dicas, né, o meu depoimento ajude você de alguma forma, né? Pode deixar comentários aqui que eu respondo assim que possível. E é isso. Eu te vejo nos próximos vídeos. Espero que vocês curtam isso. Deixe sua curtida, deixe seu comentário. E é isso. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.